Bom dia, companheiras, companheiros. Eu quero aqui agradecer muito o convite, viu, Bútica, que vocês fizeram para mim. E aqui eu já confesso que tenho 2 dos meus votos ao Senado já estão aqui, garantido, e de público aqui eu confesso a Miriam e o Requião. Muito obrigado mesmo, fico muito grato. Assim como a Miriam, é a primeira vez que eu venho aqui na sede nova. Lá na antiga, já há muito tempo, inclusive para debater saúde do trabalhador e outras oportunidades, já tivemos lá. E, enquanto o pessoal vai falando, né, a gente vai lembrando algumas coisas. Eu lembro que no tempo do Fernando Henrique Cardoso, você via outdoor escrito assim: faça tal curso e tenha empregabilidade. Lembra disso? Eu nunca esqueço disso. E tenha empregabilidade. Ou seja, não é que tenha o emprego. Era para você fazer o curso e ter emprego. Aí você ia em busca do curso e em busca do emprego. Chegava no emprego, olha, você só tem o primário. Aí você fazia o secundário. Aí voltava, você precisa da universidade. Aí você fazia a universidade e voltava. Não, mas você precisa falar inglês. E assim ia. E desse jeito, você ia se tornando o culpado por não conseguir o emprego. Porque você não tinha todos os cursos que se exigia na época. Veio Lula, a Dilma e o PT, e se cria 20 milhões de emprego, faltando gente para trabalhar em vários locais. E hoje, 13 para 14 milhões de desempregados, 26 milhões e meio de que pouca esperança, já desalentados, e mais ou menos já 60 milhões de pessoas que não têm esperança nenhuma. Essa é a realidade. Aí você se pergunta assim, nessa realidade, como é que você vai querer ser governador do Paraná? Gente, para ser governador do Paraná, tem que ter Lula presidente. Caso contrário, você vai ser um governador com muita dificuldade de governar. Porque as políticas nacionais estão sendo destruídas. O que disse a Miriam da ONU, a mesma conclusão tem o Banco Mundial. A cada dois jovens até 25 anos, um só vai ter emprego. Mantido o atual modelo. E o atual modelo ficou muito claro com o golpe que nós sofremos. O golpe foi aplicado pelo grande capital. Basta ver o modelo que está se aplicando a posterior do golpe. O grande capital exigia uma reforma trabalhista, porque ele precisa aumentar a exploração da mais-valia. Ele não está preocupado se vai ter mercado, se vai comprar ou vender mais camisa ou calça. Ele não ganha na quantidade de calça, ele ganha na mais-valia. Para que eles querem fazer a reforma da Previdência? Para você só se aposentar pagando fundo privado de aposentadoria. E eu concordo com a Miriam. A reforma hoje está secundária. Porque a reforma trabalhista já levou que ninguém vai se aposentar. Ninguém. Serão raros aqueles que conseguirão. Talvez a nossa geração, a maioria da nossa geração que esteja aqui, vá conseguir. Mas da juventude hoje não consegue. Mesmo com emprego, no modelo da reforma, ele não consegue. Então, toda a campanha eleitoral agora, mesmo que curta, ela está voltada ao debate da conjuntura nacional. Ela está voltada ao que nós queremos, que rumo dá a política nacional. Porque o golpe deixou muito claro a razão dele. Está explícito hoje a relação de classes. É luta de classes colocada em cima da mesa. E é uma luta de classes na qual tira de nós toda a capacidade, querem tirar de nós toda a capacidade de luta. Toda. Fazem a tal da retirada do imposto sindical. Retira dos trabalhadores, do patronal não. Veja a relação de força que eles querem, se não é luta de classes.
Nós ficamos sem recursos para poder nos organizar, enquanto eles, além de terem toda a mídia na mão, o grande capital tem toda a mídia na mão, sem exceção, a grande mídia comercial, sem exceção. Tem todo o poder judiciário na mão. Não é só disputa trabalhista. Qualquer disputa judicial que você vai fazer, você já entra em situação de inferioridade. Qualquer uma delas. Tanto é que a pesquisa CNT-MDA, penúltima, não a última, mostra que 8,8% dos brasileiros acreditam que há no poder judiciário. Não se acredita mais. Quando você dá o golpe, é para destruir o Estado. Destruição de todo o Estado e de toda a capacidade dele de investimento. Ao destruir a Petrobras e a Eletrobras, está destruindo toda uma cadeia energética, de cima a embaixo, e entregando na mão das petroleiras internacionais. Qual é a capacidade que um governo terá de decisão de política estratégica energética? Qualquer planejamento que ele vai fazer, ele não consegue fazer, porque não tem mais essa capacidade. Quando você vai para a área da educação, que você observa a destruição do processo, que manteve as universidades públicas, mantém, porém, sem nenhuma condição financeira de sobrevivência. Isso nas federais e nas estaduais. Veja as 7 universidades públicas estaduais. A capacidade que o Estado do Paraná tem com essas 7, que estão distribuídas em todas as regiões, não há nenhum município do Paraná que tenha mais que 100 quilômetros até chegar numa universidade ou numa faculdade pública. Não há nenhum. No entanto, está incapacitado de fazer qualquer planejamento de desenvolvimento com esse modelo que está sendo implantado. Quando a gente sai para fazer qualquer pesquisa, mostra a questão da saúde. A saúde é uma cadeia. O SUS é um sistema único. Começou a destruição nacional com o marido da governadora. Destruição que vocês não conseguem medir. A inflação na área de saúde não é a mesma inflação normal, porque há sempre uma renovação de equipamentos. A inflação na área de saúde é em torno de 20% ao ano. No entanto, congelou pela emenda constitucional 95 por 20 anos. E você não repõe absolutamente nada. Porque essa inflação conta a renovação da aparelhagem, mas conta também o avanço da idade. Que, aliás, vocês observaram, acho que foi sábado ou sexta-feira, divulgado que aumentou a mortalidade de idosos com doenças degenerativas, porque diminuiu a capacidade de vida deles, porque não tem acesso ao SUS. Saiu agora, sábado ou sexta-feira. Está comprometendo, mesmo as pessoas que teriam expectativa de vida acima de 70 anos maior, não tem, porque aumentou a mortalidade. Aumentou a mortalidade infantil e por causas como a diarreia, que estava praticamente extinta. Aumentou a mortalidade materna, e o Paraná é o primeiro em mortalidade materna no sul do país. E é o primeiro em mortalidade infantil no sul do país. Então, é essa a realidade que se enfrenta. Não há como você se locomover num país como esse, se você não fazer um debate nacional, e inclusive federativo. Qual é a capacidade de você ter um governo como esse, que impõe as regras draconianas, como a emenda condicional, retira toda e qualquer capacidade do Estado fazer investimento, e está comprometido, inclusive, os investimentos com o pagamento da dívida que é do Banestado. A principal razão da dívida do Estado do Paraná ainda é o Banestado, que era um banco que você tinha em mãos para fazer o desenvolvimento do Estado. Então, companheiros e companheiras, essa realidade é uma realidade que nós temos que enfrentar num processo de curta campanha, dizendo, nós temos que revertê-la. E reverter significa a condução de Lula para presidente da República. Não tem outra. E é lógico que, como governador do Estado,
você vai se somar ao processo de transformação social, dando apoio ao governo. Você será também uma alavanca nesse processo. E há que se fazer esse enfrentamento no Estado, quando se olha as candidaturas colocadas. E quando se olha a história de cada um, hoje, que está nesse processo de candidatos. A história de onde nós viemos, e o que nós construímos, e qual foi a relação de cada um de nós com a classe trabalhadora, enquanto mandato de deputado, ou enquanto na vida particular, no caso a minha, que eu venho trabalhar nas periferias da cidade como médico pediatra. Então a conjuntura nossa hoje, ela se apresenta de maneira de busca urgente de interromper o golpe. A interrupção do golpe passa pela eleição do Lula. Passa pela eleição de quem enfrenta esse status quo que está aqui, hoje colocado. Porque sem essas rupturas nacional e estaduais, nós vamos continuar vendo a leva de homens e de mulheres crescentes nas ruas. Quem olhava a cara da fome há anos atrás, e sabe que é uma cara triste, uma cara feia, uma cara de desilusão e sem esperança, está voltando a olhar essa cara da fome nas ruas. É triste, mas ela volta. A gente hoje se sente acabrunhado de conseguir ir, às vezes, num restaurante para comer, porque na porta, na saída do restaurante, estão pedindo. Você tem vergonha de ter dinheiro para comer. É isso que está acontecendo. Isso era assim com o Fernando Henrique Cardoso. É do mesmo jeito. Isso, se eu olhar e parar e pensar, e olhando no que está se colocando das candidaturas, em qual que eu vejo que pode interromper esse processo da cara da fome? Em quais que eu vejo? Então, companheiros, nós temos que sair para a rua e pedir, como disse a Gleice, que a pessoa faça uma reflexão. Como era a tua vida no governo do Lula? Como é a tua vida agora? Na pergunta, no pessoal, olhando no olho. Como era a tua... Porque tem que fazer as pessoas pensarem. Não adianta eu querer impor. Eu tenho que fazer com que ele pense. Você tinha emprego. Tua família tinha emprego. Hoje, como no governo do Fernando Henrique, hoje, são os aposentados e as aposentadas que estão dando comida nas famílias. São os aposentados e aposentadas que às vezes estão pagando escola e dando condição, comprando material para os filhos, para as crianças, para os netos e para a escola. Isso, se não for interrompido, será por 20, 30, 40 anos. Porque não surge uma liderança como a do Lula, assim da noite para o dia. Nós vimos isso. Aliás, igual a do Lula, não sei quanto tempo vai demorar. Porque é a maior liderança da história do Brasil. É a maior liderança... A bateria, viu? Não. É a crise. Estamos com dificuldade aqui de repor as baterias. Então, eu entendi que é a crise e não qualquer outra coisa, e não um boicote. É a crise econômica, é a crise energética, é a crise política, a crise moral e a crise ética. Então é essa a situação que nós estamos vivendo. Mas, companheiros e companheiras, nós temos que chegar e pedir para as pessoas fazer a reflexão. Lideranças igual Lula surge, sei lá eu há quanto tempo, se não for séculos. Mas lideranças já de esquerda já tivemos, como João Goulart, que teve interrompido o seu processo. Hoje, ao votar, nós temos que fazer aquilo que o Bútica lembrou. Olhar para o Congresso Nacional, gente. Olhar. Nós temos que ver ali quem são os nossos aliados. Não adianta aquele negócio de eu trazer uma ambulância, trazer o posto de saúde e ficar fechado, porque o mesmo sujeito que está trazendo, diz ele, a creche ou o posto de saúde, é o mesmo sujeito que votou a emenda constitucional 95, que não permite que as prefeituras e o Estado contratem gente para abrir esse posto de saúde. São as mesmas pessoas. Então, um governador hoje, ele tem um papel não só de governar o Estado,
ele tem o papel que é de se aliar nacionalmente para derrubar esse tipo de modelo que está em desenvolvimento. E ele vai aliar com quem no seu Estado? Com a classe trabalhadora. Não adianta imaginar que vai ter aliados esses juízes que chegam com a pasta debaixo do braço. Que, aliás, tem que ser enfrentado, viu, Maurício? Tem que ser enfrentado. Porque o fundo deles, enquanto o orçamento está curto, o fundo do Poder Judiciário está acumulado. Eu não sei te dizer, uns dizem que são 700 milhões, outros dizem que passa de 1 bi. Cada um diz um. 500 milhões por ano do FPE para Judiciário, Assembleia e Ministério Público. E Defensoria Pública. Esses setores têm fundos. Acabou de dizer. Defensoria Pública, Ministério Público, Poder Judiciário, tem fundos intocáveis pelo próprio deputados, alguns deles, porque a pasta está na gaveta e que pode sair a qualquer momento. Então tem que ter um governo que busque aliados, e esse aliado é o povo, para que faça pressão na Assembleia, para que esses fundos se revertam em investimento para a saúde, investimento para a educação. Esse é o enfrentamento que tem que ter. Aí você vai buscar o orçamento. Caso contrário, você vai continuar com o mesmo discursinho. Se você não tiver aliados, que é o povo, para fazer o enfrentamento, e tem que ser feita do auxílio moradia para juiz que tem onde morar, isso é uma pouca vergonha. É vergonha isso. Enquanto eles têm auxílio moradia, que corresponde a mais que ganha mais de 90% dos paranaenses, ou 92% dos paranaenses, ganha menos do que o fundo de auxílio moradia desses juízes. Então, para que um governador? Um governador para olhar para a classe trabalhadora, trabalhar aliado com a classe trabalhadora e fazer os enfrentamentos dos retrocessos nacionais junto com a classe trabalhadora. Não é caminhando sozinho, porque caminhando sozinho você vai em busca da chamada governabilidade aqui já citada e não sai do lugar, fica no mesmo lugar que está hoje e o teu discurso vai para o esgoto como tem ido. Então, companheiros e companheiras, a razão da candidatura nossa é fazer uma construção junto com a classe trabalhadora para construir um novo modelo e juntos governar com Lula o Brasil e governar o nosso Estado. E é nessa condição que nós nos apresentamos em nome do Partido dos Trabalhadores como candidato a governador. Obrigado.